A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a dona do Oscar, anunciou aí as regras do Oscar 2021, a 93ª edição. Teve algumas mudanças que geraram polêmica, outras que até animaram mais o público. Então eu vou trazer para vocês bem explicadinho aqui as principais mudanças, tá certo? Fica comigo aí. Bom, então vamos lá, eu separei aqui 4 mudanças que são para mim as principais. A gente tem algumas coisas aí que envolvem, por exemplo, a campanha do filme ao Oscar, questão de que os votos todos têm que ter legenda em inglês, alguma proibição de comentários dos membros do Oscar, algumas coisas assim que eu não acredito que sejam tão relevantes para a gente aqui, mas eu vou deixar o link na descrição de todas as mudanças que realmente aconteceram. Aqui eu separei 4, certo? A primeira é uma coisa mais simples, que é com relação ao melhor filme internacional, que é a categoria que agora se chama assim, mas que era a do melhor filme estrangeiro. A mudança que a gente teve é que na rodada preliminar, aquela que todos os filmes estão lá inclusos, a gente vai ter a participação agora de todos os votantes da academia. Então não é só aquele comitê que vai julgar aí se o filme merece continuar na disputa do Oscar ou então já tem que sair logo de cara. A gente vai ter todos os membros votantes aí com chances. Então isso traz até um pouco mais daquela vontade do público em escolher os filmes estrangeiros também. Porque querendo ou não, a gente tem muito interesse com relação a isso. E como a academia ganhou muitos membros também de outros países, a gente pode ter mais impacto também. A segunda mudança também é uma coisa mais simples, envolve aí a trilha sonora original. A gente tem a regra da trilha sonora original que ela precisa ter pelo menos 60% da duração dela feita original e exclusivamente para aquele filme. Então não pode ter existido antes e também tem que ser completamente feita para aquele filme. Existem algumas exceções aí, tá lá no livrinho de regras que se não chegar de 60%, o compositor pode mandar uma carta para não sei aonde, para explicar o porquê pode, mas isso aí é o de menos. A regra que mudou aqui é o seguinte: filmes de franquias ou filmes continuações de outros filmes elevou esse limite para 80%. Então a gente não vai ter mais tanto aquela questão de o filme é continuação, então vamos aproveitar muita coisa aqui do primeiro e aí o resto a gente faz original. Então elevou aí para 80% da trilha sonora tem que ser original e feito exclusivamente para aquele filme que tá ali na disputa. Agora vamos aí para a terceira mudança, essas duas últimas mudanças, uma é boa, outra é ruim, vou comentar aqui com vocês. A terceira que eu separei é a junção das categorias melhor edição de som e melhor mixagem de som em uma categoria só. Ela vai ser a melhor som, apenas isso. Por que eu acho que isso é um erro de cara? Eu acho que eu tenho certeza é ótimo. Eu tenho certeza que isso é um erro. Porque essas categorias, elas premiam coisas diferentes e que a gente consegue perceber as duas coisas diferentes dentro do mesmo filme. Então, explicando rapidamente aqui o que são as categorias, a gente tem a edição de som, que é responsável por criar e captar os sons. Então, por exemplo, quando você está lá no set, a única coisa que está sendo gravada mesmo é a fala das pessoas. Quando é gravada, né? Porque às vezes é feita a dublagem depois. Mas na maioria dos casos é assim, e o responsável por captar isso é o editor de som. Além disso, ele vai criar todos os sons. Então, por exemplo, você tem sons mais fictícios, como a lightsaber do Star Wars. É um som de uma coisa que não existe, então vamos inventar esse som. Ou então coisas que são mais difíceis de reproduzir, e aí a gente cria esse som de formas diferentes, ou então pelo computador mesmo, e aí tudo isso entra na categoria edição de som. No caso da mixagem de som, a gente tem quando todos esses sons criados e captados são juntados e transformados em uma coisa só. Então vai ser a forma como você ouve esses sons, a questão que vai te trazer muito mais imersão. Então, por exemplo, você está lá no filme de guerra, você escuta um tiro que passa da esquerda para a direita. Então você tem que ouvir esse som saindo da esquerda e passando para a direita. Ou então, por exemplo, uma cena de um trem passando. Você sabe que o trem está vindo daqui, o barulho vai aumentando, até quando ele chega aqui, tá no máximo, e aí depois ele vai passando para o outro lado. Tudo isso é de responsabilidade da mixagem de som. Tanto é que, se você for ver bem, duas coisas que eu fui pesquisar para separar aqui para vocês. Uma coisa é que quando o mesmo filme ganha as duas categorias, não são as mesmas pessoas que recebem os prêmios. Tanto que a gente tem a equipe dos editores de som e a equipe dos
mixadores, não tenho certeza direito do nome, mas que são responsáveis pela mixagem. Então, por exemplo, quando a gente teve o Bohemian Rhapsody, que eu acho que é o exemplo mais recente de trauma com relação a essas categorias, a gente teve o pessoal que subiu para receber edição, o pessoal que subiu para receber mixagem. Que inclusive foi um comentário que eu vi também, que era com relação a que as mesmas pessoas recebem o prêmio. Então não, isso não acontece. E outra coisa que eu vi também é que não, porque todo ano edição e mixagem ganha o mesmo filme. E é exatamente isso que eu tô aqui, trouxe os dados para vocês verem que não é assim. Nas últimas 6 edições do Oscar, a gente teve 3 edições para o mesmo filme, as 2 categorias, e 3 edições que não foram para o mesmo filme, as 2 categorias. Tanto que a própria academia disse que ao juntar essas 2 categorias, ela vai manter as mesmas quantidades de estatuetas que eram dadas, 3 e 3, 3 para cada categoria ali. Ou seja, ela quer facilitar, entre muitas aspas aí, a votação, mas ao mesmo tempo ela quer continuar premiando a equipe como um todo, mas que cada um receba sua estatueta mesmo assim. Então, por mais que eu entenda que é possível você avaliar o som como um todo, a diferenciação que a gente tinha era justa, era honesta, eram trabalhos diferentes que poderiam ser premiados separadamente e que agora vão ser premiados juntos. Eu acredito que leve vantagem com essa junção quem faz a mixagem de som, porque você percebe muito mais o trabalho deles, porque você está escutando lá o filme o tempo todo. Diferente dos sons que são criados, que aí você tem que ter mais esse atino de perceber não como foi feito isso. Então, eu acredito que quem tende mais a ganhar os prêmios de melhor som são os que são melhores na mixagem de som. E aí entra muito filmes de guerra e filmes de automobilismo, principalmente. E aí vem a última mudança, que eu acho que é a que está sendo a mais comentada, que é a aceitação de filmes que estavam planejados para ser lançados no cinema, só que foram lançados em streaming sem ter sido lançados no cinema antes, e agora vão ser qualificáveis aí a disputar o Oscar. Porque, para quem não sabe, para você estar apto a se candidatar ao Oscar, você precisaria, pelo menos, além de outras necessidades o filme precisaria ter sido exibido pelo menos por 7 dias consecutivos num cinema da cidade de Los Angeles, por pelo menos 3 vezes ao dia. E aí essa regra que é tão limitadora, que faz com que seja tão difícil que apareçam os filmes de streaming, ela acabou sendo dilatada, porque a academia aumentou a quantidade de cidades. Agora a gente pode ser exibido também em Nova York, na Baía de São Francisco, em Miami, em Atlanta. Isso para quando os cinemas reabrirem, né? E especificamente para o Oscar desse ano, nada está sendo comentado para frente sobre isso. Os filmes que foram lançados diretamente no streaming vão poder concorrer aí nas categorias. É uma coisa que a gente tem que analisar muito calmamente, porque essa questão de aumentar as cidades já é um indicativo de que a academia tem a intenção de voltar a cobrar essa exibição, esse período cinematográfico, essa janela cinematográfica antes de ser lançado em streaming. Porém, a gente vê isso aí como uma flexibilização que pode trazer muitas coisas boas para o streaming, porque querendo ou não, a guerra que a gente tem entre o cinema e o streaming é gigantesca. A Netflix sofre muito com isso, principalmente em festivais diferentes do Oscar. Eu acho que o maior caso aí que a gente tem é Cannes, que proibiu a exibição de filmes da Netflix lá, e a gente tem essa comparação com o Oscar, que agora está permitindo que os filmes lançados em streaming possam concorrer. Tá certo que é uma coisa que inclusive a academia enfatizou muito, que é só pro Oscar desse ano por causa do coronavírus. A gente pode chegar até a alterar as regras se a situação se agravar ou se atenuar, então só o tempo vai dizer. Agora, na minha opinião, pelo menos analisando o que eu vejo aqui, a academia tem a intenção de voltar
com a regra antiga de não aceitar os filmes lançados direto para o streaming, mas ao mesmo tempo, a depender de como vai ser esse ano, de como os grandes filmes vão ser lançados, que a gente não sabe quando que os cinemas vão reabrir, se vão reabrir esse ano ainda, então a depender disso e a depender do impacto disso na exibição de filmes e no público no geral, eu acho que vai ser difícil revogar essa regra e voltar ao que era antes, principalmente pela cobrança das próprias pessoas mesmo. Então, eu imagino uma situação que a academia deva querer voltar e acabe sofrendo uma pressão popular para ficar. Se eles aceitassem de cara e vissem que esse é o caminho, passaria um recado muito importante aí para os demais festivais, justamente para evitar esse preconceito todo com o streaming. Tá certo? Espero que eu tenha explicado bem aqui. Se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo com quem você gosta. Também nas minhas redes sociais aqui, tanto no Twitter como no Instagram, eu tô falando muito disso, porque Oscar é a minha paixão. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Menino Martim e fico por aqui. Até a próxima.